dia de pânico e sell-off mundial, ou seja, as bolsas caíram no mundo inteiro. Isso começou com Tóquio, quando na madrugada ainda, de quinta para sexta-feira, estava caindo mais de 4,5%. É isso que a gente vai falar, mas também uma característica importante aqui do Brasil, que o real ele continua perdendo dos principais pares emergentes. Vamos entender como e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Será que a bolha está estourando por lá? E como isso pode afetar aqui no Brasil? Vamos entender. Para quem me segue há mais tempo, lembra já que desde a época da pandemia, a gente começou a falar que os banqueiros centrais demoraram e muito em assumir que a inflação seria um problema. A começar pelo Banco Central Americano, Federal Reserve, que obviamente, como eu expliquei numa live que está disponível aqui no meu canal essa semana, então não vou me estender nesse ponto aqui, o Banco Central Americano coordena todos os outros bancos centrais, caso contrário, mexe no valor das moedas, principalmente dos países emergentes. Portanto, todos estamos atentos aos movimentos de taxa de juros, ou seja, de política monetária dos Estados Unidos. E eles demoraram em assumir que a inflação era um problema. Primeiro negaram, depois vieram a público falar que seria temporária e baixa, depois que tinha crescido e surpreendido a todos eles, mas que mesmo assim seria temporária. Depois assumiram que não, que seria um problema estrutural e que tinha a ver com toda a intervenção, toda a injeção e produção de capital por parte dos banqueiros centrais, que não paravam de comprar títulos públicos e privados já durante a pandemia, o que levou a mais intervenção, mais dinheiro público injetado nos sistemas, taxas de juros artificialmente baixas e, mais cedo ou mais tarde, nos encontramos com a inflação, que não foi nem baixa e nem permanente. Muito pelo contrário, foi a mais alta em muitos anos, principalmente nos países desenvolvidos. E o Brasil foi o pioneiro em começar a subir as taxas de juros ainda no começo de 2022, já com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central tão criticado pelo PT, ou mais especificamente Gleisi Hoffmann, Lula e todo o seu entorno primata, que continua dizendo que o problema é do Banco Central. Mas já veremos que não tem nada a ver com isso, é mais uma narrativa. E por que eu estou falando sobre essa mudança ou instabilidade das opiniões dos banqueiros centrais? Porque agora, até semana passada, a gente via os principais nomes do Federal Reserve falando que as taxas de juros não cairiam, justamente pelo fato dos indicadores econômicos continuarem fortes. Vamos lembrar que uma economia forte pressiona a demanda porque dá mais poder de consumo para as pessoas e isso impacta na inflação. Quando você baixa a taxa de juros, você estimula o consumo e ao estimular o consumo, obviamente pressiona mais ainda a inflação. Só que os dados da economia americana começaram a vir abaixo do que o mercado esperava. Mas isso também não é uma surpresa. Temos vídeos publicados aqui neste canal mostrando indicadores antecedentes dos Estados Unidos, que são aqueles indicadores que não são mostrados pela grande mídia, porque são dados mais técnicos, de que a economia americana já apresentava nas entrelinhas dados que mostravam uma desaceleração. E agora esses dados chegaram aos indicadores mais claros ao grande público. E isso leva a crer que os Estados Unidos está sim passando por um processo de desaceleração, até alguns já dizem que já estão em uma recessão. E claro, quando você entra num processo de desaceleração ou recessão, você pode baixar a taxa de juros, porque uma economia desacelerando já desestimula a demanda. Portanto, dá espaço para a inflação seguir em direção à meta de 2% do Banco Central americano. E conforme começamos a ver aqui nas matérias, esse sell-off global piora o receio, inclusive falam que o Federal Reserve, o Fed, esperou demais para cortar as taxas de juros. A mesma matéria que na semana passada falava que talvez caísse apenas uma vez esse ano, há 15 dias atrás, um mês atrás, que essa taxa de juros poderia não cair ou até mesmo cair 3 vezes ao ano. Seria muito mais claro e óbvio assumir o que a gente fala aqui nesse canal, que é uma das teses da Escola Austríaca de Economia. Os dados nós não sabemos, porque eles são
subjetivos e a economia é uma ciência humana e não uma ciência exata. Seria muito mais fácil falar isso, que estamos à mercê de todos esses dados, do que ficar tentando adivinhar ou mudando de opinião a cada dia que passa. Numa outra matéria, Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, falou que esse corte de juros pode ser discutido já na próxima reunião do Federal Reserve. Conforme a gente consegue ver aqui, existe um site da CME em que ele mostra a probabilidade que o mercado está imputando, que o mercado está esperando sobre o corte de juros nos Estados Unidos. Pois bem, nesse primeiro gráfico a gente vê que já para a reunião de setembro do Banco Central americano é esperado um corte, uma probabilidade de corte de 71%, para que as taxas caiam entre 4,75% e 5%. Vamos lembrar que quarta-feira o Banco Central americano manteve as taxas de juros inalteradas entre 5,25% e 5%. Ou seja, já tem 71% de chance que o mercado espera que as taxas sejam cortadas em 0,5 pontos percentuais. Só que mais interessante de ver, um pouquinho mais abaixo nesse mesmo gráfico, que há uma semana atrás a probabilidade era de 11,5% e agora 71,5%. Há um dia atrás a probabilidade era de 22%. Em um dia, com os dados que saíram hoje, que vamos falar agora, saltou a probabilidade para 71% de corte. Veja como o mercado é realmente instável. Ao olharmos aqui já para a reunião de novembro, agora falamos de setembro, mas a reunião de novembro, o mercado já espera um corte de 47% para que a taxa fique entre 4,25% e 4,5% e de 43% entre 4,5% e 4,75%. Só que a probabilidade que hoje está de 46,9%, 47%, ontem era de 0%. Portanto, veja a instabilidade e como o mercado está realmente perdido a depender dos dados que vêm saindo na economia. E esses dados começaram nessa semana. Na quinta-feira saíram pedidos de seguro-desemprego. Foram pedidos na semana 249 mil pedidos, quando a expectativa era 236 mil. Ou seja, mais pessoas pedindo seguro-desemprego nos Estados Unidos, mostrando que a economia está sim em desaceleração e isso permite um eventual corte de juros mais rápido ou mais antecipado do que esperava, que também abre porta para que os países emergentes possam cortar as taxas de juros. Mas calma, o Brasil tem seus problemas graves e falaremos daqui a pouquinho. E isso foi sacramentado hoje com o chamado payroll, que é o dado mais importante do mercado de trabalho dos Estados Unidos, onde ele mostra que foram abertas no mês de julho 114 mil vagas de trabalho. Só que tem um porém, a expectativa era de 175 mil, ou seja, foram abertas um número muito menor de vagas do que o mercado esperava, mostrando mais um sinal de desaceleração. Outro ponto, a taxa de desemprego subiu para 4,3%, quando estava em 4,1%, mostrando que ainda um mercado de trabalho muito forte, mas que ele começa a ceder. Essa taxa de desemprego de 4,3%, apesar de ainda muito baixa, é a maior desde 2021. Vamos lembrar que o número de vagas de emprego agora nos Estados Unidos, em relação aos trabalhadores desempregados, voltou a níveis de 2019. E isso também mostra o desemprego subindo. Outro dado importante que saiu no payroll de hoje, sexta-feira, foi o salário médio por hora, que ficou em 0,2%, o crescimento do salário médio por hora, cresceu 0,2%, só que o mercado esperava um crescimento de 0,3%, ou seja, cresceu menos do que o mercado esperava. Na base anualizada, esse crescimento foi de 3,6% do salário médio por hora do trabalhador americano, só que a expectativa era 3,9%. Então o mercado trabalha por expectativas. Lembrando que a meta de inflação dos Estados Unidos, do Banco Central americano, é de 2% ao ano. E o último dado, o PCE, que é a leitura de inflação que o Banco Central americano mais gosta, veio de 2,6%, ou seja, está em trajetória da meta. Claro, esses dados são referentes aos números oficiais e ele compõe uma cesta de produtos de consumo dos americanos para definir esse preço. Claro que todo mundo, assim como aqui no Brasil, diz que a inflação na rua está muito mais alta, mas isso tem a ver com a própria metodologia do índice, mas é o índice oficial que é olhado. Com todos esses dados, o que a gente viu foi no dia de hoje, o DXY, que é o índice do dólar
frente a uma cesta de 6 principais moedas, caiu 1%. Ou seja, o dólar perdeu valor frente às principais moedas do mundo, conforme a gente consegue ver aqui. Esse índice, que há poucos dias estava batendo 106 pontos, está já pouco acima de 103. Hoje foi uma desvalorização de 1%. E os mercados? Pois bem, o S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana, caiu 2,16%. O Dow Jones caiu 1,8% e o Nasdaq, o índice das ações de tecnologia, caiu 2,6%. Ao analisarmos aqui o gráfico desses três índices, o S&P continua subindo 14% no ano, que é a linha laranja. O Nasdaq continua subindo 11,4% no ano, mesmo com essa queda expressiva dos últimos dias. E o Dow Jones continua subindo 5% no ano. Mas tem um ponto importante. O Nasdaq, que compõe as principais ações de tecnologia, fechou com queda de mais de 10% desde o pico recente, que foi aqui no começo de julho desse ano. Ou seja, importante ponto que ele pode sim acentuar maiores correções. E claro, a Bolsa Americana afeta diretamente todas as outras bolsas no mundo. Mas, seguindo aqui, a gente vê que os títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos, que é um proxy para todos os outros títulos públicos no mundo, fechou pagando 3,8% de rentabilidade. Se você compra títulos públicos americanos, financia o governo americano, a rentabilidade que você pega hoje é de 3,8% com fechamento de sexta-feira. Mas como a gente vem falando há meses, esse título chegou a pagar mais de 5% de rentabilidade anualizada ali no final de 2023. E a gente vem falando amplamente aqui para os nossos clientes que é importante aproveitar essas taxas porque, sem dúvida nenhuma, estavam, entre aspas, exagerada e que havia uma grande probabilidade dos Estados Unidos entrarem numa recessão em breve ou numa desaceleração econômica e essas taxas caírem. Só que quando a rentabilidade que ele remunera os investidores desses títulos cai, o valor presente do título sobe, valorizando os nossos investimentos. E foi o que aconteceu. A gente vem comprando esses títulos quando ele ultrapassou a taxa de 5%. Agora está pagando 3,8%. Se você quiser sair antecipadamente desse título, você sai com um belo de um lucro. Mas carregaremos, ou eu na minha carteira também carregarei esses títulos, porque eu acredito que tem mais espaço ainda para cair. Ou seja, aproveitar os movimentos de curto prazo, principalmente quando o mercado entra em sinal de estresse. É isso que a gente fala bastante aqui para os nossos clientes e para os membros aqui do YouTube, que a gente faz os nossos encontros semanais e falamos muito sobre as carteiras de investimento. Aproveitando, quem puder, torne-se membro aqui, que a gente está aumentando esse grupo em números expressivos de pessoas e cada vez mais estabelecendo mais relacionamento entre as partes. Continuando aqui, um índice importante, que é o índice do VIX. Ele é o chamado índice do medo, que mede a volatilidade da bolsa. Hoje, o VIX chegou a 23,38 pontos em seu fechamento, subindo incríveis 25,8%. Portanto, esse fechamento de 23,38% subindo apenas hoje 25,8% representa uma alta de 65,35% no ano de 2024, o VIX. Quando o VIX sobe, é uma probabilidade maior do medo, por isso ele é chamado o índice do medo, uma probabilidade maior de queda que o mercado está passando a mensagem que está com receio do índice, receio das bolsas americanas como um todo. E claro, como não poderia ser diferente, as bolsas na Europa, que fecharam antes dos Estados Unidos, já apresentavam também queda. A bolsa da Alemanha caindo 2,26%, Londres caindo 1,3%, Paris caindo 1,6%, Madrid caindo 1,6% e o Stock 600, que são as principais empresas ali na Europa, caindo quase 3%. E óbvio, a gente começa a ver agora membros do Federal Reserve falando que o desemprego acima de 4,1% é algo que merece uma reação do Banco Central americano, do Federal Reserve. Ou seja, dando a entender que podem cortar a taxa de juros antes do que se esperava, até ontem, inclusive, trazendo à tona essa volatilidade das ideias que eu acabei de mencionar. E ele também fala que não é segredo que membros do Comitê de Política Monetária
do Federal Reserve esperem múltiplos cortes de juros em 2025. Ora, múltiplos cortes de juros até o final do ano, ou cortarão uma, ou cortarão duas. Realmente, essa volatilidade é algo que impressiona, ao menos na minha opinião. E uma importante gestora nos Estados Unidos, Elliott Management, que tem 70 bilhões de dólares sob gestão, falou que a Nvidia está em uma bolha e que a inteligência artificial, as ações de inteligência artificial estão realmente super valorizadas. E falando que muitas dessas aplicações nunca serão funcionais ou nunca serão eficientes. Algumas sim, outras não. E que, portanto, os preços de hoje em dia refletem uma bolha nesse mercado. Vamos lembrar que desde a semana passada, quando a Alphabet, a controladora do Google, e a Tesla, elas deram início à leitura dos balanços das empresas americanas, e essa leitura dessas duas empresas, da Alphabet e da Tesla, vieram abaixo do que o mercado esperava, falando principalmente das 7 magníficas, das 7 principais empresas de tecnologia. Desde então, o setor como um todo de tech nos Estados Unidos está realmente em xeque. Os números desse seleto grupo de empresas gigantescas não está convencendo ao mercado como um todo, e a gente vê nesses números das bolsas, como acabamos de falar. A Microsoft também decepcionou com seu serviço de computação em nuvem, e isso veio nos números que o mercado leu do seu balanço. Cresceram abaixo do que o mercado esperava, especificamente em computação em nuvem. Até então, a empresa de Bill Gates era vista como a pioneira na corrida de inteligência artificial, claro, devido aos investimentos em que ela fez a fabricante do ChatGPT, a OpenAI. Já as ações da Apple foram as únicas que subiram hoje, quase 2% de alta, depois da empresa prever estabilidade na receita nesse trimestre corrente. E completando a lista das 7 magníficas, a Nvidia caiu 1,75%, a Tesla caiu 4,4% no pregão de hoje, sexta-feira, em Nova York, tá? Falando de mais uma especificamente, segundo o balanço divulgado na quinta-feira, a Amazon teve previsão de receita abaixo do esperado, apesar do lucro acima do esperado. A ação continua com alta de 30% no ano, mas no mês já caiu 15%. Importante queda de mais uma ação, a Amazon. Na minha opinião aqui, o que a gente vê é que o Nasdaq pode entrar sim numa sequência de quedas e correção depois dessas incríveis altas, cortes nas taxas de juros que não é de hoje que nós estamos falando aqui, lá nos Estados Unidos, e isso, conforme eu expliquei na live dessa semana que está disponível, como eu falei, mexe o mercado mundial como um todo. E claro, não podemos deixar de lado o grande déficit da economia americana, que atingiu 35 trilhões de dólares. E isso, claro, precifica que o governo americano terá que pagar mais taxa de juros para atrair os seus investidores. Claro, as pessoas, os investidores começam a entender que essa dívida ela é praticamente impagável, tem que ser rolada, e para rolar essa dívida, eles exigem maiores taxas de juros. Isso já está acontecendo. Os títulos públicos americanos com vencimento de 2 anos já estão com uma demanda maior do que os títulos de 10 anos. Claro, se você está emprestando para alguém extremamente endividado, você prefere emprestar a uma taxa maior a um prazo menor. E para completar, teremos, na minha opinião, como já fiz um vídeo falando sobre as políticas econômicas defendidas tanto por Biden como por Trump, o Biden, obviamente, muito pior, uma regulação mais rigorosa no setor de tecnologia nos Estados Unidos e no exterior. Com tudo isso, pode ajudar a desacelerar, ou deve ajudar a desacelerar, a economia americana. Mas, claro, não estou falando que a inteligência artificial não vai acontecer. Isso já é um presente, para mim não é um futuro. Tanto é que a Taco Bell aposta em um drive-thru com IA para reduzir o tempo de espera. Já o McDonald's diminuiu as lojas em que tem disponibilidade por conta de problemas, mas isso faz parte do desenvolvimento da tecnologia. O único ponto aqui é que, como disse a Elliott Management, é que é bem provável que esses preços tenham sido exagerados, baseado na euforia de que essas ações mudariam do dia para a noite a produção de produtos e serviços. Isso já aconteceu em outras bolhas, como da .com. São normais essas correções. O ponto aqui é como nos protegermos disso e entendermos esse movimento, que não fica específico no setor de tecnologia. Warren Buffett, um dos principais investidores do mundo, se desfez de ações
do Bank of America pelo 12º dia consecutivo. Ele já vendeu por volta de 3,8 bilhões em ações, mas ele ainda tem mais de 37 bilhões das ações do banco, em que ele faz muitos elogios ao CEO da empresa. Mas a gente vê que o banco também teve uma correção, a linha branca nesse gráfico, desde que Warren Buffett começou a vender massivamente as ações. Lembrando, ele continua com uma quantidade expressiva do papel. E o Ibovespa? E aqui no Brasil? Pois bem, o Ibovespa fechou em queda nessa sexta-feira de 1,21%, entre a mínima e a máxima, oscilando não muito, mas fechou com 1,2%. E na semana caiu 1,29%. O dólar futuro, ou seja, o dólar frente ao real futuro negociado na Bolsa Brasileira, chegou a atingir incríveis 5,81 hoje pela manhã. Depois bateu mínima de 5,71, fechando ali muito próximo de 5,74. Já o dólar à vista fechou com queda de 0,45% a 5,70, depois de oscilar entre 5,699, praticamente 5,70, e 5,79. E aqui eu entro para falar onde tem sido grande parte dos meus esforços em mostrar como a irresponsabilidade fiscal paga o seu preço. Ao olharmos aqui várias moedas, eu peguei as principais. A moeda do Brasil, o real, frente ao dólar, já perdeu 19% de valor em um ano, nos últimos 12 meses. A linha azul. Se olharmos aqui a linha laranja, o dólar frente ao peso mexicano, o peso perdeu 12,6%, conta 19% do real. Ao olharmos o DXY, o índice do dólar frente à cesta de 6 principais moedas no mundo, como eu falei, o DXY subiu 0,6% no ano. Então veja, o real perdeu 19%, o peso mexicano perdeu quase 13%, a lira turca perdeu 23%, é a única que desvaloriza mais do que o real. E vamos lembrar que na Turquia, o presidente Erdogan, o autocrata, mandou 3 presidentes do Banco Central embora porque eles queriam subir a taxa de juros em meio ao processo de alta de inflação durante a pandemia, e Erdogan queria baixar a taxa de juros para estimular a economia. Até que ele mandou os 3 embora, a inflação chegou a incríveis 80% e hoje a taxa de juros está em 50%. Quando ele começou a mandar embora os presidentes, a taxa de juros estava em 20%, caiu para 9% e hoje está em 50%. Falo isso porque é o mesmo processo em que PT, via Gleisi Hoffmann e Lula, adoram bater e colocar a culpa no Banco Central. Se começar a baixar a taxa de juros sem cuidar do seu quadro fiscal, do Brasil está se deteriorando, o que acontece é que a gente vê a moeda perdendo mais valor ainda. Nossa moeda está mais próxima de desvalorização da lira turca do que do peso mexicano, que é a terceira moeda que mais perdeu valor no ano. Ou seja, o Brasil segue o mercado mundial e, claro, somos afetados por tudo que está acontecendo também lá fora. Mas claramente a nossa moeda perde muito mais valor frente aos seus pares, justamente pelo quadro que o PT vem pintando, em que gera déficits atrás de déficits, como já foi claramente mostrado num vídeo que também está disponível nessa semana aqui no meu canal, mostrando sobre o déficit primário, o déficit nominal que passou de 1,1 trilhão de reais, atingindo quase 10% do PIB brasileiro. E seguimos na tocada de gastar muito mais do que arrecadamos nessa irresponsabilidade do nosso presidente primata. E o que acontece é que se continuarmos assim, o mundo pode sofrer, mas nós sofreremos muito mais com a moeda muito mais desvalorizada. Vamos lembrar que um real desvalorizado pressupõe uma inflação na economia na ponta final de forma muito mais rápida. Uma vez que todos os produtos importados e todos os produtos dependentes de commodity, que pode ser gasolina, que pode ser roupa, que pode ser o trigo, qualquer coisa que nós consumimos tem um componente importante de importados. E, portanto, esses produtos ficam muito mais caros e a inflação chega muito mais forte no consumidor final, atingindo especialmente aos mais pobres, aqueles que eles fingem defender. Protejam-se. É isso que a gente fala semanalmente na nossa comunidade e para os meus investidores aqui na Aquaver. Seguimos e um ótimo final de semana.